Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para uma análise dos acontecimentos e saber como é que é a projeção sobre a economia, sobre as nossas vidas, sobre os nossos bolsos, sobre a nossa produção, depois desse pânico iniciado na quinta, que se acentuou na sexta-feira, como efeito do coronavírus, da epidemia do coronavírus se espalhando pelo mundo. E a dúvida ficando se virou uma pandemia, essa é a única questão ainda que não está resolvida, mas que esse vírus está se alastrando e com todas as consequências em termos de logística, em termos de preço, em termos de valores das coisas, e o mundo todo se perguntando se o mundo vai parar, como a China ficou parada, está parada por causa dos efeitos desse vírus. Como é que isso vai impactar nas nossas vidas, no agro brasileiro? É a pergunta que eu levo para o economista-chefe da Farsul, a Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, o meu amigo Antônio da Luz, que está conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Antônio, pela sua presença nesse final de semana para essa análise. Pois não, Antônio? Não, eu queria começar dizendo que o prazer é meu poder estar contigo nesse final de semana e com todos os internautas, telespectadores de Notícias Agrícolas, um momento tão especial como esse que nós estamos vivendo, embora ruim, especial. Pois é, exatamente isso. É um momento bom nós estarmos juntos com os nossos telespectadores, mas é um momento muito difícil, muito complicado, a gente está numa angústia, né? O mundo todo está angustiado, principalmente os dirigentes e principalmente os economistas como você. Qual é a sua análise que você faz dos últimos acontecimentos, tanto da semana como desta sexta-feira fatídica? Bom, João Matias, a primeira coisa que eu gostaria de começar a dizer é que nós tivemos uma quinta-feira, uma quarta-feira e uma quinta-feira terríveis em função de que na segunda, na terça, nós não tivemos pregão por conta do feriado de carnaval. Vamos deixar isso bem claro. Mas isso em termos de Brasil, né? Isso em termos de Brasil, porque tem muita gente que viu a queda da quarta-feira, ai meu Deus, o Brasil caiu bem mais do que os outros. Não, o Brasil não caiu bem mais que os outros, é que os outros caíram na segunda, na terça e na quarta, o Brasil caiu só na quarta. Então é claro que quando cai tem um movimento de correção em relação aos índices mundo afora. Agora, então, feito essa questão, porque infelizmente no Brasil tudo está virando política, né? Até o coronavírus ele é discutido politicamente, a gente vê aí o câmbio subindo e muitas pessoas não querem atribuir ao coronavírus, mas querem atribuir ao governo, coisa do tipo. Então, não é por aí, eu acho que a gente precisa entender as coisas tais quais elas são, independente do lado político que mais nos agrade. E então, em primeiro lugar, nós estamos numa semana que está caindo muito as bolsas no mundo inteiro. E uma pergunta que tem sido recorrente, assim, para aí, Antônio, esse vírus, ele não tem uma taxa de letalidade muito alta, e não tem mesmo. Existem 2.000 mortes para 80 mil casos já diagnosticados, fora os que não foram diagnosticados, né? Porque, para quem não sabe, 80% dos casos de infecção do coronavírus, o sujeito tem um resfriado. Esse é o efeito do coronavírus, um resfriado, para 80%. Então, provavelmente, esses 80 mil que foram diagnosticados, eles devem ser multiplicados por algum número para a gente chegar ao número total de infectados, que certamente é muito mais que 80 mil. E portanto, tem uma taxa de letalidade baixa. Para nós termos uma ideia de como que só morreu no Brasil, no trânsito, muito mais pessoas em janeiro e fevereiro do que o coronavírus no mundo inteiro nesses 4 meses que se sabe que ele existe. Então, ele não tem uma taxa de letalidade lá muito elevada. Então, se ele não tem uma taxa de letalidade muito elevada, se 80% das pessoas que são infectadas por ele, os sintomas são semelhantes a um resfriado, por que diabos que as bolsas estão despencando tanto? O mundo vai acabar? Não, o mundo não vai acabar. As bolsas estão despencando tanto e o câmbio está subindo de maneira substancial por causa da economia. Não é por causa da letalidade, é por causa da economia. O ser humano sempre vem em primeiro lugar.
As medidas de saúde sempre vêm em primeiro lugar. E o coronavírus, em que pese ele tem essas características que eu mencionei, ele é um vírus que ainda não tem vacina e ele é um vírus que ainda não tem tratamento específico. Diferente do H1N1, que se sabe que com o Tamiflu se controla a proliferação do vírus no organismo. O coronavírus não tem um Tamiflu, não tem uma vacina. Então, ele é uma infecção que, em tese, não tem controle. E ela não tendo controle e sendo um vírus que a qualquer momento pode sofrer uma mutação que aumente essa taxa de letalidade, é óbvio que as autoridades de saúde mundo afora precisam ter cuidados e cuidados específicos, e muitos deles são cuidados que prejudicam demais a economia, muito a economia. Essas medidas que estão sendo tomadas, elas simplesmente travaram a economia chinesa. A economia chinesa faz 30 anos que cresce de 6% a 10%. Esse ano já está se falando em crescer 3%. Eu estou para dizer para vocês que se crescer esses 3%, eu acho que nós temos que jogar fogos de artifício, porque crescer 3%, sabendo que passamos pelo menos 30 dias com a economia da China travada, olha, a economia vai ter que crescer muito nesses próximos meses para compensar o que perdeu neste mês para crescer 3%. Então, veja que isso ficou muito complicado. Se a China não crescer 6%, só aí nós já tiramos um ponto percentual do crescimento mundial. Só que não é só a China, tem toda uma Ásia que está sendo afetada pelo coronavírus, e nós temos agora a Europa. A Europa agora entrou num processo de escalada do grau de infecção do vírus muito, muito elevado. Então, se começa a tomar medidas que mexem na rotina das pessoas. A pessoa vai trabalhar. Quer ir trabalhar? Não, mas daí não tem o metrô. Quer ir trabalhar, mas o escritório está fechado. Não, nós não vamos trabalhar essa semana como uma medida preventiva. E começa a gerar na economia o mesmo efeito do que os feriadões, do que o Brasil é um país, uma das razões da baixa produtividade é a quantidade de feriados que nós temos. Então, se as pessoas não conseguem manter as suas vidas com normalidade, consumir com normalidade, comprar com naturalidade, trabalhar e produzir com naturalidade, é evidente que a roda da economia trava. Então, as bolsas estão caindo, João Batista, o câmbio está subindo, João Batista, não é pelo coronavírus, é pelos efeitos das medidas sanitárias para conter o coronavírus, que determinam que a economia trave, por conta da incapacidade das pessoas, dos agentes econômicos, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, de manter as suas vidas com normalidade em todo o planeta. Então, e o que isso tem e se por puxar pela memória, assim como o nosso internauta mais atento, na primeira entrevista que nós falamos sobre coronavírus, nós já dizíamos, olha, o problema não é o coronavírus em si, o problema é que para eu tirar uma carga do Brasil e entregar no comprador lá na China, se eu levava, sei lá, 45 dias, agora eu vou levar 50, vou levar 60, e esses dias a mais, 5 dias, 15 dias a mais, tem custo. Eles têm custo, aumenta o custo dos transportes, eu fico com equipamento parado, o caminhoneiro vai parar em 500 pontos para baixar, medir febre, etc., para poder seguir viagem. Ou seja, eu perco o volume de vendas. E isso tem um impacto, no final das contas, muito grande. Então, o mercado mundial ele está precificando uma economia em desaceleração, uma economia em desaquecimento. Uma economia que, se esse vírus, se esses problemas forem duradouros, ele é uma economia até mesmo, eventualmente, em recessão. A Europa, acho que tem grandes chances de entrar em recessão. O mundo ainda é cedo para se afirmar isso. Agora, pode. E aí, o que acontece? Se eu sei que soja cresce a demanda à medida que cresce a economia, se eu sei que milho cresce a demanda à medida que cresce a economia, se eu sei que algodão, se eu sei que etanol, se eu sei que arroz, se eu sei que leite, carnes, todos esses produtos crescem à medida que cresce a economia, a demanda aumenta conforme aumenta
o crescimento econômico, se nós aqui no Brasil aumentamos as nossas produções nos últimos 20 anos, é porque nos últimos 20 anos aumentou a demanda. E aumentou a demanda porque aumentou a economia do mundo, cresceu a economia do mundo. O mesmo acontece com o petróleo, o mesmo acontece com os minérios, o mesmo acontece com os calçados, com o vestuário, com os automóveis, com a indústria de computadores, com a Apple, que está com lojas fechadas na China há horas, com fábricas de celulares que simplesmente estão paradas porque não tem matéria-prima, porque as indústrias chinesas estão paradas e não estão produzindo as matérias-primas para eles montarem os celulares aqui no Brasil. Ou seja, quando a economia trava, ela, por óbvio, ela não cresce. E se ela não cresce, a demanda por todos os produtos que são normais na economia também não cresce. Então, as ações das empresas listadas em bolsa não tem nenhum motivo para continuarem no preço que estavam antes do coronavírus, porque se esperava um crescimento de X, que agora será X menos Y, ou quem sabe só o menos Y, o crescimento o desempenho das empresas. Então elas não valem mais aquilo que elas valiam. E a soja passa a não valer mais do que valia, tanto é que nós estamos com preços bons por causa do câmbio, que nós temos esse contrapeso, mas as commodities, de uma maneira geral, elas estão sentindo os efeitos do coronavírus. Não os efeitos do coronavírus, os efeitos das medidas que são tomadas pelos países para conter a evolução do coronavírus. Então, O coronavírus não afeta a economia, o que afeta a economia as medidas. Então, esse ponto aí que é importante, porque você está reverberando certinho, né, aquilo que muitas pessoas estão comparando. Não, mas a letalidade é 1%, 2%, 3% no máximo. Ou seja, como você disse, para 80% é um resfriadinho, né, mas o importante é você não estar nos 20% da gravidade, porque se você estiver nos 20% do grave, você não tem um remédio que cure, um remédio que evite, a vacina que evite. Porque aí sim a letalidade ela é incontrolável. Ou seja, você está dizendo que o efeito que nós estamos vivenciando do pânico é devido ao contágio, a disseminação do contágio e a falta de solução para o contágio. É o temor, o medo de você estar naquele 10, 20% dos atingidos. É isso, né, Antônio? A primeira coisa é isso. E aí, João Batista, vem um ponto muito, muito importante, e que algo que eu vou elogiar, que o Ministério da Saúde brasileiro hoje cobrou da OMS, que é o órgão da ONU para a saúde, uma medida de considerar o coronavírus uma pandemia. Então, pelo amor de Deus, o vírus só não tem na Antártida. O único lugar que falta ainda ter um caso é na Antártida. Mas Todos os demais continentes no planeta têm casos de coronavírus. Mas qual é a vantagem disso? Tem que decretar a pandemia. E por que decretar a pandemia? Quando se decreta a pandemia, estas medidas que os países tomam, como, por exemplo, fazer quarentena, elas deixam de ter validade. Tu não precisas mais fazer quarentena. Tu não precisa mais ter esse monte de barreiras ao comércio. Tu não precisa mais ter aeroporto fechado, não precisa mais ter essas coisas todas. Porque quando tu tens uma pandemia, é sinal que o vírus está fora de controle e não há nada que a gente possa fazer para combatê-lo. Mesmo que nós nos esforcemos, apesar das barreiras, apesar de tudo, ele vai continuar infectando as pessoas. Só que hoje, o que nós temos? Uma situação que o vírus não para de escalar em termos globais, o número de pessoas infectadas, apesar de todas as barreiras. Isso quer dizer que as barreiras não estão funcionando para conter o vírus. No entanto, o impacto econômico dessas barreiras são enormes. Sim, mas... Com a economia do mundo sangrando, porque o OMS não considera uma pandemia. Eu não sou médico, eu não sou infectologista, e lógico, como economista, eu sempre vou privilegiar, se todo esse esforço para salvar uma vida está valendo. Mas só que o que nós estamos vendo é que os impactos econômicos são violentíssimos por causa de medidas que simplesmente não estão funcionando. Então declara logo a pandemia,
vamos deixar os aeroportos seguirem funcionando, a vida seguir funcionando com normalidade, porque o vírus vai continuar. Desculpe, Antônio, você não é infectologista, muito menos, mas assim, você é um cidadão, você tem que prestar esses esclarecimentos para sua mulher, por exemplo, agora na sua casa. Eu também. Ora, a vida que segue, mas vida que segue com pessoas contaminadas. Nós não estaríamos aumentando a disseminação? Pelo menos o argumento do Ministério da Saúde e de outros países que também estão pedindo, né, estão demandando a OMS que declare logo a pandemia, porque as barreiras que nós estamos colocando não estão funcionando. E isso, logicamente, são os ministérios de saúde de vários países que estão dizendo, onde tem lá os infectologistas que estão dizendo, olha, gente, não adianta mais fazer isso. Lá no início, adiantava. Só que o instrumento se esgotou. Agora nós temos que focar, sim, no desenvolvimento de vacina, nas proteções. Pelo que eu estava lendo e estudando a respeito dos posicionamentos dos ministérios de saúde mundo afora, eles dizem o seguinte, olha, as pessoas terem uma higiene mais adequada e ter alguns protocolos de boa convivência, como, por exemplo, espirrar colocando o braço na frente, tossindo, não tossindo em ambiente público, na cara das pessoas, enfim, lavar as mãos. Apertar as mãos, deixar esse hábito de se beijar, de não abraçar. Quer dizer, manter distância é uma recomendação básica. É isso. Para nós, aqui no Rio Grande do Sul, não compartilhar o chimarrão. Oi. Enfim, então, segundo os especialistas, eles dizem que estas medidas, elas são, neste momento da escalada do vírus, elas são mais efetivas do ponto de vista da contenção do avanço dele do que as barreiras. Então, qual é a conclusão que eu chego olhando o lado econômico, que é o lógico, que é a janela para onde eu olho o mundo, mas ouvindo os especialistas na área de saúde, os infectologistas em particular. Bom, se eu sei que no lado econômico eu estou gerando um sangramento enorme na economia, e não pensa que falta de crescimento econômico não mata, porque mata também. Economia em recessão mata muita gente, muita gente. Agora, eu estou vendo um lado econômico sangrar e eu estou vendo um lado de contenção de saúde não funcionar. E os especialistas dizendo que estas medidas, neste momento, não funcionam mais, bom, então vamos tentar salvar a economia, pelo menos, né? E vamos gastar a nossa energia, ao invés de botar barreiras à movimentação das pessoas, em conscientizá-las do básico, que é a sua higiene pessoal, e gastar dinheiro e energia no desenvolvimento de remédios que consigam conter o avanço da infecção na pessoa já infectada e em vacinas que possam impedir que as pessoas que não estão infectadas sejam infectadas. Não, faz sentido, porque assim, essa experiência que nós estamos vivendo da China, ainda bem que as coisas aconteceram na China, que tem uma estrutura social, organizacional diferente da nossa, o que a gente vê é que a gente não precisa cometer e repetir os mesmos erros dos chineses. Por exemplo, qual o erro? Que é essa questão da logística que você está dizendo. Porque, de repente, a ajuda, o auxílio, poderia ter sido mais prático e mais rápido se não tivesse as barreiras na tentativa de conter o vírus de uma forma mecânica, né? Colocando barreiras. E o segundo exemplo que a gente vê é aquela história daquela construção que todo mundo elogiou, que construíram um hospital em 10 dias, construíram, na verdade, 3 hospitais, um em cima do outro, né, em vários locais. E aí, hoje, os especialistas estão dizendo que aquilo foi um enorme erro, porque você concentrou as pessoas completamente doentes daquelas que podiam ser evitadas, que ficaram doentes porque estavam próximos dos já infectados. Ou seja, você concentrou as pessoas condenadas com aquelas que poderiam ser salvas. E esse é um erro que a gente não precisa repetir. Então, libera, com a definição da pandemia, libera todo mundo e vamos nos concentrar de evitar o contágio, por exemplo. É isso, né? Segundo os infectologistas, há outras medidas nesse momento que são mais importantes do que as barreiras. Porque pensa, eu vou dar um exemplo para o nosso telespectador. Imagina você, produtor, se tivesse você fosse um operador de uma trading e tivesse que ir à China fechar um grande negócio. E aí ele simplesmente não tem voo para a China. Você não fecha o negócio.
Agora eu pergunto para você, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas se locomovendo, né, com espaço aéreo super movimentado. Calcule mentalmente, você, produtor ou produtora, quantos negócios deixaram de ser fechados na China e no mundo, porque ela faz negócios com o mundo, nesses últimos 30 dias, por conta do fechamento dos aeroportos. Estou dando um exemplo. Imaginem vocês a burocracia que está nos portos. Um navio que chega ou que sai, imagina quanto tempo ele leva para ver se não tem nenhum infectado, se não vai ter que deixar ele em quarentena ou coisa do tipo. Imagina a quantidade de negócios que se deixa de fazer por conta dessas medidas. E aí nós vemos o vírus escalando e escalando e escalando em escala global. Me parece lógico que o pedido do Ministério da Saúde, eu não diria, porque eu não estou falando em meu nome, eu não sou especialista, não sou infectologista. Agora, se o Ministério da Saúde do meu país e de vários outros países do mundo estão dizendo, gente, considera logo pandemia que vai ser, porque isso daí já não adianta mais. Que vai doer menos, né? Vai doer menos. Aí eu, como economista, vou reivindicar que realmente faça isso logo, porque os efeitos da economia são violentos. Muito bem, já então analisamos os impactos da doença em si. Agora vamos analisar os impactos mais profundamente na economia, que é a história da recessão. Está todo mundo dizendo que nós estamos à beira de uma recessão. Estamos aqui com Notícias Agrícolas, com os bancos internacionais, os grandes bancos, dizendo assim, já estamos na recessão. O governo norte-americano está se indispondo contra isso, não aceita essa colocação, o Banco Central norte-americano não aceita isso. Mas na sua avaliação, nós já entramos em uma recessão, o Brasil vai ser atingido, os brasileiros serão atingidos, os mercados agrícolas serão atingidos? Não, nós seremos atingidos, sem dúvida. Mas dizer que nós vamos viver uma recessão global ainda é muito cedo, não dá para se dizer isso. Eu apostaria que na Europa as coisas são bem grandes. Agora, 2 em 3. Agora, no Brasil, ainda nós estamos distantes disso. Nós reavaliamos o crescimento brasileiro esse ano, a gente estava trabalhando com 2,8 no Brasil e derrubamos para 1,9 lá no Focus. Agora, por conta dessa desaceleração mundial. Mas ainda é crescimento, ainda é melhor que o ano passado, com tudo isso. Lógico, se isto for persistente, se não declara pandemia, ou declara a pandemia, a economia leva muito tempo para voltar para um estágio de normalidade, é óbvio que nós vamos, enfim, ter que revisar esses números. E eu sou economista, não sou adivinho, ninguém sabe o que vai acontecer com esse negócio desse vírus. Isso é uma coisa imponderável, isso é uma coisa imensurável. Agora, a persistir, é evidente que a gente vai ter que voltar para as planilhas e recalcular. Agora, hoje nós não temos uma expectativa de recessão no Brasil, não, por enquanto não. Mas vou insistir nisso, porque parece-me evidente que nós vamos caminhar para isso, uma vez que você tem o nosso maior comprador, China, parado, o segundo maior mercado financeiro do mundo e comprador do Brasil, dos produtos brasileiros, que é a Europa, indo em pânico, parando, todo mundo se isolando, correndo, desesperados. Isso vai nos afetar, claro. Vai nos afetar, sim, mas é que nós temos a vantagem do atraso. O que é a vantagem do atraso? Como a gente está muito atrasado, andar para frente não é nenhum desafio. Como nós estamos com a nossa atividade econômica mais ou menos aos níveis de 2013, por conta da recessão que nós vivemos no Brasil, a crise econômica, com as quedas do PIB em 15, 16, hoje crescer não chega a ser uma coisa desafiadora. Então, com as nossas próprias pernas, só com as condições internas do Brasil, a gente tem espaço para crescer um pouco, mesmo com os nossos principais compradores com dificuldade. Mas João Batista, esse ponto que tu traz é muito importante, e é importante também que a gente deixe claro, nós estamos falando das coisas hoje, pressupondo que daqui para frente as coisas vão voltar para a normalidade. Uma vez que o OMS declare a pandemia e que a economia chinesa comece a retomar um ritmo de normalidade, é natural que muitas vendas represadas, né, ganhem mais velocidade,
O que nós perdemos de economia em 2020 não vai recuperar mais. O que perdeu, perdeu. O negócio que não fez em janeiro, que vai ser feito em março, bom, esses 2 meses de atividade nós perdemos. Não tem o que fazer, não tem como voltar atrás. Agora, isto me parece, pelo menos, que não é o suficiente para contrabalançar o atraso que nós temos no Brasil e a capacidade que nós temos de crescer no ano de 2020, por conta de estar com o juro mais barato, por conta de estar botando dinheiro dentro da economia, por estar expandindo a base monetária, por estar sendo feito um ajuste fiscal no país, as contas estão indo para a ordem. Enfim, tem uma série de sinais da nossa economia que são bastante positivos e eles são resilientes. Então, por enquanto, eu aposto sim numa redução bem grande na taxa de crescimento para 2020 para o Brasil, mas ainda nós estamos trabalhando com crescimento. Nós não estamos trabalhando com uma recessão, não. Diferente da Europa. Também o mesmo vale para Estados Unidos. Estados Unidos, a tendência é que esse ano ele também cresça. Apesar do coronavírus, vai crescer menos do que cresceria, mas ele deve crescer no ano de 2020 também. A Europa é aquilo, né? A Europa tem aquelas regras deles bastante atrasadas, bastante antieconômicas. Eles têm ideias econômicas bastante exóticas, muitas vezes, de país que não quer crescer. Então, qualquer marolinha lá faz um baita de um estrago mesmo. Não foi à toa que a Inglaterra saiu da União Europeia. Não, assim, é ótimo ouvir isso, né? No final de semana, para a gente refletir sobre o que vai acontecer, porque, claro, até esse momento você está analisando com um enorme C, né? Na nossa frente aqui, tem um C aqui. Se tiver a decretação da pandemia, se o governo brasileiro continuar com essa calma e justeza no trato do problema, e nós, com os recursos que nós temos, nós vamos sentir menos, vamos dizer assim, para dizer o mínimo. Senão, de repente, sair na frente e sair crescendo. Muito que bem. Isso é olhando da porteira para fora, olhando o país como um todo, olhando a sociedade. Agora, nós temos um grande handicap, né? Que é o chamado agro brasileiro, a produção de alimentos. Aquela história de que quando existe um pânico, todo mundo corre para dentro de casa e fica comendo, tomando cafezinho, mateando, né? Usando os seus estoques. Isso é um grande handicap, quer dizer, esse é uma grande virtude, um grande momento para nós, ou não? Sem dúvida, ajuda, mas quando a gente diminui os volumes de venda para um comprador importante como é a China, é evidente que mais hoje, mais amanhã, o problema bate na nossa porta sim. Bate através dos preços, bate através da oferta sendo maior que a demanda. Só que para o agro, nós temos um contrapeso que é o câmbio. Da mesma forma que numa recessão, numa desaceleração econômica e numa incerteza, eu prefiro abrir minha carteira e ter dólares do que ter outras moedas. É assim que todo mundo pensa, não é eu, Antônio, todo mundo pensa assim. Na crise, eu prefiro ter uma moeda forte. Isso faz com que a taxa de câmbio, dólar versus todo mundo, se aprecie. E nós estamos com um câmbio de 4,50. Nós fizemos um estudo no final do ano passado que mostrava que o câmbio, por fatores internos no Brasil, crise, uma declaração atravessada do presidente ou de algum ministro, uma crise institucional, essas coisas que nós brasileiros estamos acostumados, traz uma variação da taxa de câmbio entre 3,80 e 4,20. Ou seja, o nosso desempenho econômico, as nossas escolhas econômicas, o que está acontecendo com a nossa economia e o ambiente político institucional, juntos, eles traziam uma variação entre 3,80 e 4,20. Qualquer coisa abaixo disso ou acima disso teria que ser um choque de uma coisa inesperada. Ou seja, dá um pouco desatou a crescer a economia muito mais do que se esperava, o câmbio cai, ou surgiu alguma coisa muito ruim, como, por exemplo, sei lá, na época que se tinha no radar, não o coronavírus, óbvio, ninguém imaginava isso, mas, sei lá, o impeachment do Trump. O impeachment do Trump é uma coisa que estava no radar, poderia acontecer, uma vez acontecendo, ia trazer muita volatilidade, e por conta disso era natural que o câmbio passasse dos 4,20. Então, um câmbio de 3,80 a 4,20, eu diria que estaria dentro da normalidade. Um câmbio de 4,50 é óbvio que tem um fator forte influenciando o que vem de fora.
que é o coronavírus e todos os seus efeitos, seus desdobramentos na economia, os quais nós já discutimos. Então, com um câmbio de 4,50, um câmbio anormal, por assim dizer, motivado por razões exógenas, ele nos protege dessa menor demanda. Ele nos protege, de certa forma, desse desequilíbrio entre oferta e demanda que nós estamos vivendo. Porque os preços em dólar caem, mas em reais eles se mantêm e às vezes até sobem, porque a taxa de câmbio ela termina subindo mais do que a queda desses preços em dólares. Então, por uma razão muito particular, muito singular, a gente termina tendo até uma certa vantagem desse processo. Ou seja, o produto que nós produzimos vale menos, mas como nós vendemos ele em dólar, nós terminamos em reais tendo um ganho maior. Então, a gente termina tendo um benefício, por assim dizer, que eu não prefiro chamar dessa forma, eu diria, nós terminamos tendo uma proteção adicional, que é a nossa taxa de câmbio. Eu ia deixar essa última pergunta como a pergunta né, a cerejinha do bolo, mas vamos já fazer já, né? Vide o exemplo da soja. Para os brasileiros, né, a soja caiu no mercado mundial mais de 15 cents, não é isso? 15%, aliás, né? Caiu vertiginosamente de manhã da sexta-feira, estava perdendo quase 20 pontos, encerrou com perdas marginais de 2 e 2,5, ok? Então, para o mundo, para o Paraguai, para os Estados Unidos, tal, foi um desastre. Mas para os brasileiros, por causa do câmbio, nós estamos com dólar, a saca a R$ 92. Aliás, nós estamos com a soja, com a saca a R$ 92. E os analistas estão recomendando para aproveitar o momento. Venda nesse preço. Com certeza. A nossa recomendação, inclusive, nós alinhando aos demais especialistas ouvidos, nossa recomendação é que aproveite, pelo amor de Deus. Quantas vezes na vida teve esse preço de 92 para o produtor aproveitar? Mas pode ir a 100, tomara que vá a 100. Depois, o que tu colher e não travou, venda a 100 depois. Agora, perder de travar R$ 92, meu Deus do céu. Na linha da projeção, também vou deixar dar mais um pouquinho para frente, porque aí nós vamos fazer uma projeção de preferência para todos os produtos que vocês administram aí na Farsul, vide carnes, etc. Mas tem uma pergunta recorrente, está passando toda hora aqui no meu celular, dizendo o seguinte: por que o brasileiro, por que o governo brasileiro, por que o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, não aproveita esse momento que está enfurnando dólares, está chegando dólares nas suas reservas internacionais e abata as nossas dívidas para a gente ficar levinho, para receber mais investimento? Não seria esse o melhor momento de desfazer um pouco dessas enormes reservas e sairmos com menos encargos, com menos dívidas? O Paulo Guedes ele não faz isso, João Batista, porque ele estudou economia, né? Ele estudou... Não faça assim, covardia sua. Volta aqui, Renan, volta aqui. Isso é covardia sua. Isso não estava no combinado. Sabe que tem uns colegas meus, né, e do Paulo Guedes, de uma universidade aí perto do teu sítio, aí, não vou citar, que adoram pregar esse tipo de ideia, né? E disseminar esse tipo de ideia. Mas como o Paulo Guedes é um cara muito bem informado, um cara diferente do Manteiga, seu antecessor, do Nelson Barbosa, seu antecessor. Do pessoal da Unicamp, você quer dizer, né? Eu não falei nada. Eu falei. Diferente da Dilma Rousseff também, que também é economista, né? Formada com mestrado, casualmente na Unicamp, né? Formada na Unicamp. Assim muito bom. Colegas meus, o Paulo Guedes, ele é um cara que estudou seriamente economia, fez mestrado, fez doutorado de Chicago. Então, é um cara que sabe como uma economia funciona e sabe que fazer isso seria um erro grosseiro do ponto de vista econômico, embora, claro, que as pessoas iriam às alturas da felicidade. Mas não dá para fazer isso, não tem a mínima possibilidade. As nossas reservas internacionais é que permitem que a gente tenha moeda no Brasil, que a gente não sofra ataques especulativos. A gente precisa ter reservas robustas, até porque o mundo agora está aí enfrentando um coronavírus. Como é que o Banco Central tem atuado fazendo swaps cambiais? Por que ele faz swaps cambiais? Porque ele tem uma reserva robusta. Se ele não tivesse, a Argentina não faz swaps cambiais.
E a Argentina, ela começou a deterioração da sua economia justamente quando ela teve essa ideia. Lá nos anos de 2000 e pouco, quando eles exauriram as reservas internacionais deles, fizeram um grande plano de desenvolvimento da Argentina, aquela coisa toda, gastaram todo o dinheiro, geraram uma mega de uma inflação, ficaram sem reservas, voltaram a ter que pedir dinheiro para o FMI, a moeda não vale mais nada, nem eles acreditam mais na moeda deles, tanto é que tu pega uma carteira de um argentino, só tem dólar no bolso, justamente porque tinham essas ideias. Não, o Brasil não tem que mexer nas suas reservas internacionais, elas servem para isso. Elas não servem para governo nenhum meter a mão, fazer grandes projetos de infraestrutura, não tem que fazer nada. Quer fazer um grande projeto de infraestrutura? Chama a iniciativa privada, faz uma concessão, deixa a iniciativa privada fazer, que ela tem muito mais dinheiro do que a iniciativa privada do mundo, né? Do que o Brasil, o Banco Central brasileiro tem de reservas. Deixa as reservas lá. Outra coisa, não está entrando muito dólar, não. Pelo contrário, está saindo. A gente está com déficit, está com fuga de dólares do Brasil. Então, se tem um momento que não é bom da gente fazer um movimento desse, é agora. Além do mais, se nós fôssemos tocar lá, sei lá, 100 bilhões de dólares no mercado de câmbio no Brasil, bom, em primeiro lugar, nós íamos ter uma super liquidez de dólares, né? Por conta disso, a taxa de câmbio brasileira ia despencar. Ela ia despencar de uma hora para outra. Eu pergunto, o produtor está disposto a ver a sua taxa de câmbio aí, no, sei lá, R$3, R$2,50? Está disposto? A segunda coisa que eu pergunto é o seguinte: no momento que eu troco, que eu estou trocando dólares, eu estou trocando por alguma coisa, estou trocando por reais. Aí nós entesouramos esses reais. Esses reais vão fazer falta. O que vai acontecer? Nós vamos desenxugar a economia brasileira. Nós aumentamos a base monetária através da redução dos juros e agora nós vamos fazer o movimento inverso da redução dos juros. Não vamos fazer. O produtor quer ver os seus juros subirem no Brasil? Quer? E outra coisa, assim, ó, pum, de uma hora para outra os juros despencarem. Aí, bom, mas esses reais vão estar entesourados no governo brasileiro, no Banco Central. Ele vai gastar esse dinheiro. Esse dinheiro ele vai virar inflação. Então eu pergunto para vocês, o produtor está disposto a ver a economia desacelerar por conta do enxugamento da base monetária brasileira, os juros subirem e ter inflação? É isso que a gente quer para o país? Se é isso que a gente quer, vamos usar as reservas internacionais. Agora, se não é isso que a gente quer, vamos usar as reservas internacionais para o propósito ao qual elas se destinam. Não vamos fazer invencionice. Está aqui a Argentina para nos ensinar que essas coisas não se faz. E deixa lá, e eu sei que as pessoas que militam, sobretudo os economistas, né? Aliás, os não economistas, que defendem essas medidas, eles o fazem por ignorância, porque não sabem como que tecnicamente a coisa funciona. Agora, o que me espanta é ver colegas meus pregarem nesse tipo de coisa, porque, poxa, a pessoa teve disciplinas na faculdade que ensinavam que isso não funciona. Não sei o que ela estava fazendo quando... Não, para. Tá bom. Eu acho que nós somos adultos suficientes, aprendemos, né, no lombo o suficiente, que é bom a gente ser ortodoxos, né, e vamos manter as nossas reservas imexíveis, né, e vamos seguir o nosso rumo da recuperação. Acho que é isso que todo mundo quer. Última questão, agora você puxa a bola de cristal, deve estar aí atrás do seu armário, olha para trás, aquela bolinha está meio escura ali, olha lá em cima, estou vendo ela daqui, quero a bola de cristal do Antônio da Luz, exatamente aí. Traga a bola para cá, para a gente ver o futuro. Segunda-feira, como é que o mercado vai abrir, como é que vai ser a semana, como é que você está vendo? Não quero recomendação. Recomendação é óbvio, né? Ficar tranquilo e tal. Não vender, não comprar, sei lá, também se é isso que você está pensando. Mas como é que você vê a segunda-feira, para onde a gente vai? Bom, aquela bola de cristal ela não é minha, né? Ela é do meu filho, do Enzo, que é uma bola de cristal que dentro dela, em vez de ter as informações sobre o mercado de segunda-feira, tem uma maquetezinha da cidade de Santiago, no Chile, que ele comprou lá como souvenir. Agora, é muito acho, né? Nesse momento, tudo é acho, porque é muita incerteza. Agora, intuo, estou sentindo, pelo que aconteceu na sexta-feira, no mercado sexta-feira, que segunda-feira, se nós não tivermos nenhuma notícia muito ruim no final de semana,
se nós não tivermos nenhuma mudança naquilo que já se sabe, acho que o mercado periga dar uma recuperadinha, porque ele está muito batido, muito batido. Não significa que na terça, na quarta, aqui não pode voltar a cair, mas acho que o mercado não costuma assim ficar só socar para baixo. Uma hora ele dá uma ajustada. E acho que a gente está próximo desse ajuste. Nós já estamos aí com a Bolsa em patamares próximos a 100 mil pontos, num país que ainda tem expectativa de crescimento, que está fazendo todo o seu tema de casa. Não sei se não há um certo exagero nisso. Eu não sei o que vai acontecer segunda-feira, mas intuo que se nós não tivermos nenhuma notícia no final de semana ruim, ou muito ruim, nós devemos ter, quem sabe, o início de um alívio na próxima semana. Assim, pelo menos, esperamos. Você foi muito claro, mas por dever de ofício, eu sou obrigado a fazer a pergunta necessária. E o câmbio? O dólar vai subir mais? Porque nós tivemos a intervenção do Banco Central na sexta-feira, ficou a 4,48, ia para quase 4,51, segurou, recuou para 4,48. Como é que você vê a trajetória do câmbio? Bom, em primeiro lugar, se nós não tivéssemos reservas internacionais robustas, ele já deveria estar perto de uns 20, uns 30, sei lá. Meu Deus. Aí eu não sei como é que nós iríamos viver, né? Porque muitas das coisas que a gente compra, que nos mantém vivos, são importadas, né? Inclusive tem pessoas, né? Tenho certeza que não os nossos telespectadores, mas eu conheço pessoas, inclusive tomam um remédio azul cuja matéria-prima é importada, e sem o qual ele não vive. Né? Então, imagina a gente ter uma escalada do câmbio assim, sem freio. Né? Então, ainda bem que a gente tem essas reservas, que o câmbio sobe, óbvio, mas ele sobe dentro de patamares, de progressões que são aceitáveis diante da necessidade. O câmbio está crescendo, acho que o câmbio está crescendo contra o real, mas semelhante ao que está acontecendo com o euro, por exemplo. Então, não é nada de pânico. Acho que 4,50 está um câmbio bem alto mesmo, e vale para o câmbio o que vale para a Bolsa. Se a Bolsa der uma arrefecida, se os mercados, de uma maneira geral, na semana que vem, trouxerem algum alívio, algum refresco, com as intervenções do Banco Central, é possível que o câmbio fique no máximo onde está. Não tem motivo para seguir subindo, a menos que aconteçam fatos novos, os quais, neste momento em que nós fazemos essa entrevista, a gente não tem como prever. Agora, não havendo nada diferente, é possível que o câmbio tenha encontrado um patamar aí próximo dos 4,50 como um certo limite. Porque se o mercado não visse ele como um limite, ele já teria passado. E, de outro lado, temos perspectivas otimistas para os produtos agro, leia-se soja, milho, algodão, aves, né, carnes, etc., carne bovina, inclusive, com a recuperação rápida da economia chinesa, porque da mesma maneira que foi muito impactante a presença do coronavírus lá, também está sendo muito rápida a recuperação, as alternativas e as decisões que o governo chinês está tomando. Logo, eles acham, os analistas, que a China virá com força para recomprar o que não comprou. E aí nós teríamos uma possibilidade de melhoria nos preços ainda maiores da soja, das carnes, algodão, etc. Você vê assim? Sim, eu não acho assim que a China vai recomprar o que ela não comprou. Acho que não. Mas acho que ela vai comprar boa parte do que ela não comprou. Mas tudo, eu não tenho essa expectativa. Acho que pelo volume, pelo tempo, não é nem pelo desejo, é pelo tempo. Uma pessoa que há 15 dias atrás não comeu uma refeição completa, amanhã ele não vai comer duas para compensar. Então, eu não imagino numa situação de impacto zero. Ou seja, dentro de um mês eu tenho um problema, mas ao longo de 12 meses eu recupero plenamente. Não tenho essa expectativa. Mas acho sim que que a China tem muitas possibilidades de voltar com bastante força. Eu não diria recomprar o que ela não comprou, mas comprar acima do que ela costuma para este período, isto sim, e pode trazer sim uma melhora substancial nos preços em dólar
das nossas commodities, porque elas estão bem batidas, e se isso acontecer, mantendo o câmbio, de certa forma, elevado aqui no Brasil, nossa, a gente cria uma situação sine qua non, né, aqui no Brasil, de positiva. Agora, falei lá no início, vou repetir agora no fim, João Batista, não podemos contar com passarinhos que estão voando quando nós temos um passarinho na nossa mão, que é um cardeal, que é um passarinho cantador, bonito e saudável. Nós estamos com preços muito interessantes para se fazer comercialização, para se fazer trava, para se travar 21, ou seja, pode se construir circunstâncias ainda melhores daqui a alguns dias? Pode, claro que pode, mas hoje já está muito bom. E não é uma medida adequada nós esticarmos tanto a corda da especulação. Não me parece razoável. Esses preços estão aí para serem aproveitados. Muito bem, você foi bem claro, mas eu gostaria de deixar esses minutos finais para a sua mensagem aos produtores, no sentido de tranquilizar ou não a todos nós nesse final de semana e o recomeço da semana que vem. Qual é a mensagem de Antônio da Luz para os nossos produtores? Bom, em primeiro lugar, João Batista, que nós estamos vivendo sim uma situação séria, uma situação muito séria, que é o alastramento do vírus, embora tenha baixa taxa de mortalidade, várias medidas estão sendo tomadas, e essas medidas elas são necessárias para a saúde, mas elas geram um enorme impacto econômico. Parece que o pior já passou, em termos de impacto econômico. Tanto é que vários países, dentre eles o Brasil, através do Ministério da Saúde, na sexta-feira agora, solicitou à OMS que decretasse o coronavírus como uma pandemia. Ao fazer isso, muitas das barreiras que são colocadas, que terminam atrapalhando o comércio, elas deixam de valer, deixam de ser necessárias. Neste cenário, nós temos uma recuperação do ambiente econômico, sobretudo o chinês. Então, sendo assim, a gente alavanca essa retomada chinesa, que eu acredito que crescer 6% está fora de qualquer chance. Se crescer 3%, já vai ter sido um feito enorme. Então, mas a gente acelera esse processo. E só de parar de perder e parar de sangrar, nessas alturas do campeonato em que nós estamos sangrando e perdendo, é um grande negócio. Então, quando alguns países solicitam, entendem que essas medidas não são mais as necessárias, nos cria uma perspectiva que, pelo menos do ponto de vista econômico, o pior pode ter passado. Oxalá que isso aconteça. Se isso acontecer, bom, aí vamos tratar de recuperar os cacos, mas isso vai exigir do produtor, aquele que quer se posicionar no mercado, uma agilidade maior, uma participação no mercado mais ativa como forma de aproveitar essas oportunidades. Muito sensata a sua observação final, como todo o corpo da sua entrevista. Muito obrigado, Antônio da Luz, mais uma vez, por nos auxiliar a entender esse momento gravíssimo, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma inflexão, né? Vamos ter um momento de inflexão, né? Para onde a gente vai a partir deste momento, dessa crise provocada pelo coronavírus. Obrigado, Antônio da Luz. Eu que agradeço, João Batista. Um abraço para ti, um bom final de semana para ti e para todos os nossos telespectadores. Muito bem, é o que desejamos. A todos os amigos do Notícias Agrícolas fica, portanto, essa exortação. Tomara realmente que o pior já tenha passado e vamos retomar a semana com a cabeça tranquila e no lugar, voltado sempre para continuarmos as reformas e fazer o nosso Brasil seguir em frente e crescer. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Notícias Agrícolas, continuaremos de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Viva e vamos em frente!